Muito boa tarde, novamente, são 17 horas, vamos dar início ao segundo bloco temático da Ética Summit 2022. Quero novamente convocar e dar aqui as boas-vindas a todos os que, desde o início, estão a assistir a este congresso. Deixar também aqui um grande agradecimento a todos os que mostraram interesse em se registar para participar nas mesas do workshop, bem como nas próprias sessões de mesa redonda que seguem a seguir a esta sessão principal de conferência. Depois, apresentar naturalmente os nossos dois palestrantes, são por vós certamente mais conhecidos. Temos por um lado o João Paulo Almeida, atual diretor-geral do Comitê de Olímpico de Portugal, é portanto um expert ligado às matérias da integridade global do desporto, bem como, entre as quais naturalmente gostamos de destacar na manipulação do resultado, a corrupção, a dopagem. João Paulo Almeida desempenhou ainda naturalmente um papel desafiante na divulgação e implementação de várias organizações para o sistema desportivo português. Portanto, é um gosto e uma honra contar com o João Paulo Almeida. Temos, por outro lado, também aqui o Luciano Ostins, portanto, diretor jurídico do Comitê Olímpico do Brasil, desde 2018. Atuou também no Superior Tribunal de Justiça Desportivo de Futebol como subprocurador-geral entre os anos 2016 e 2020. Foi presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem entre os anos 2016 e 2018 e atua como advogado de atletas, clubes e federações desde o ano de 1997. Para vos dar também aqui a nota do que é que se vai agora passar nestes próximos minutos, nesta próxima hora, queria-vos dar também nota, ou queria-vos dar conta do tema que vamos aqui abordar. Portanto, a integridade no desporto e os novos registros e novas exigências. E para isto, convocámos também uma sinopse, foi preparada gentilmente pelo palestrante João Paulo Almeida, que passo a ler ipsis verbis e, de seguida, fecharei então este introito para dar início então à sessão. Portanto, uma série de vulnerabilidades financeiras atingiu severamente o desporto à escala global desde o início da pandemia, minando a integridade desportiva através de crescentes e novos casos de corrupção, nomeadamente lavagem de dinheiro, manipulação de competições, venda ilegal de bilhetes, jogos fantasmas e doping. Segundo a Europol, grupos criminosos têm vindo a explorar as circunstâncias em mutação durante a pandemia da Covid-19 e prevê-se que o impacto a longo prazo da pandemia possa levantar sérias ameaças à integridade esportiva. Sobretudo, mas não só, à manipulação de competições esportivas, uma vez que os problemas de infiltração do crime organizado no desporto e manipulação de competições esportivas relacionadas estão relacionadas com as apostas e estas estão-se a expandir de forma selvagem, inovadora e descontrolada. Dado que as investigações e sanções relacionadas com a fraude esportiva se multiplicaram na Europa a partir de 2020, com o ressurgimento das competições fantasmas, e claro, estas com o mero propósito de apostar em apostas ilegais, estas continuaram a ser um fator acrescido de corrupção grave, complexo, tecnologicamente sofisticado para os órgãos de polícia criminal, de acordo com o barómetro da corrupção desportiva que está publicado online. Isto, naturalmente, transformou o desporto num terreno altamente vulnerável e fértil para a infiltração criminosa que floresce com rendimentos elevados e riscos mais baixos. Este tema é, aliás, e fechando aqui a sinopse, este tema é, aliás, um tema muito querido para o Panathlon. O Panathlon tem participado em vários projetos, nomeadamente projetos de Erasmus+. Recentemente participou no projeto EPOSM e ainda mais recentemente, cujo kick-off foi em maio deste ano, está a participar no Sports Against Match Fixing, que tem duração prevista até 2024. Para além disso, os clubes Panathlon, espalhados pelo mundo, têm feito também muitas iniciativas à volta deste fenómeno. Temos, por exemplo, clubes em Milão, portanto, o clube italiano de Milão fez recentemente também uma sessão educacional sobre esta matéria, sobre a matéria da manipulação dos resultados esportivos, bem como, por exemplo, também o Clube de Buenos Aires também se dedicou a esta matéria. E sem mais demoras, gostaria aqui de fazer diretamente passagem para o João Paulo Almeida, que nos vai fazer então uma apresentação e partilhar aqui connosco conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Eu espero que estejam todos a ver-me e a ouvir em boas condições. Se assim não for, agradeço que deem nota disso. Em primeiro lugar, queria desde já saudar
todos os presentes, felicitando o Panatlon por mais esta iniciativa. Conforme disse o Fábio, é efetivamente uma entidade que tem procurado remar contra a maré e trazer este assunto para a agenda do dia. E falo daquilo que eu considero ser a melhor perspectiva para trabalhar este domínio, que é desmistificar um conjunto de informação que por vezes é complexa, que por vezes é tecnicamente desenvolvida e que é difícil chegar ao público-alvo. E, portanto, a minha apresentação tem fundamentalmente esse propósito. Eu vou partilhar aqui a minha tela, que é conseguirmos, de alguma forma, introduzir esta problemática para um público, digamos assim, que está no terreno, mas que não é de todo especializado. Eu vou tentar, espero que esteja já em tela total. E, portanto, esta minha apresentação será muito orientada para a ação. E melhor do que eu estar a falar é começar a minha apresentação partilhando a história de alguém que viveu esta realidade na pele com um exemplo concreto. E depois retornar à apresentação e à minha exposição. Portanto, eu também sei que temos aqui um público de diversas origens e de diversos continentes, portanto, a apresentação tem legendas em inglês, mas é falada em espanhol, creio que todos entendemos. João Paulo Almeida. Sim. Nós não estamos a ouvir som. Estamos aqui a receber várias mensagens de quem está a assistir, que não está a ouvir som. Portanto, talvez seria depois possível, se conseguisse dar aqui depois uma explicação do que é que se vê assim muito brevemente no vídeo. Ok. Está bom agora? Vai ter que tirar a sua partilha, fazer novamente partilha com som. É aquela questão de partilhar com som. Portanto, vai ter que interromper a sua partilha, lançar novamente a partilha para o ar, mas com o som. Eu peço desculpa. Não tem problema. Opções de compartilhamento avançado. É isso mesmo. E depois partilhar com som, exatamente. Mas está. Vamos fazer. Vou interromper, então. Opções de compartilhamento avançadas. Vamos tentar agora. Me quería y Já está. Já? Ok. Peço desculpa. yo en ese momento estaba 70 del mundo, jugando Copa Davis, ganando, haciendo tercera ronda de Australia, top 15 también, le gané a jugadores muy, muy buenos y tenía toda una carrera por delante. Este año para mí yo iba a terminar dentro de los 50 del mundo. Estaba todo para que yo siga jugando al tenis perfectamente y bueno, cometí un error en el 2015, que bueno, eso
me produjo, ahora estoy suspendido y me arruiné la carrera, todo por un partido y bueno, lo pagás muy caro. Obviamente que cuando yo estaba a 190 o 200 y me costaba mucho porque yo seguía dependiendo de mis padres, o sea, tenía que pagarme entrenadores, viajes y todo lo que implica jugar al tenis y me costaba mucho. Y no quería depender más de mis padres, o sea, quería... Bueno, la primera vez que esta persona me contactó, la primera vez se me acercó a hablar vía Facebook que bueno, que él me quería sponsorear, que bueno, que me quería dar plata por mes, me quería dar un auto para moverme acá en Buenos Aires, me quería ayudar. Y bueno, cuando se reveló me dijo que eran un grupo de apostadores y que querían que yo venda un partido con ellos. Para, obviamente, en ese momento no confié, pero después me agarraron en un punto muy vulnerable y yo decidí aceptar. Y estaba muy nervioso, me acuerdo que me pedía que haga ciertas cosas en el partido y yo le decía, estoy muy nervioso, déjame, me pedía que pierda. Y cuando estaba jugando el partido también me acuerdo que fue terrible porque la tenía que tirar afuera a propósito, mi actitud no era con la que yo jugaba naturalmente, miraba todo el tiempo al árbitro para ver si sospechaba. Fue horrible, la pasé muy mal. Una de las consecuencias, bueno, estoy suspendido por 3 años y entreno todos los días sin saber cuándo voy a volver a jugar al tenis. Obviamente para mi familia, o sea, para mí, mi apellido quedó manchado, mi nombre en el circuito quedó manchado. Y una de las peores consecuencias fue este año cuando yo estaba con mi hijo de vacaciones. Me preguntó por qué no jugaba más al tenis. Y bueno, en ese momento fue muy difícil contárselo, pero bueno, le tenía que decir toda la verdad. Y esa fue una de las peores consecuencias Mi mensaje que le podría dar a los jugadores juniors, que si un grupo de personas se les acerca a hablar o tiene malas intenciones o los amenazan, en ese momento es cuando tenés que saber decir que no. Por ahí hay algunos que no saben para qué están a TIU y los valores más importantes que me dio el tenis es el sacrificio, la honestidad, el respeto hacia los jugadores, hacia los árbitros, respetar el reglamento, el no hacer trampa dentro de la cancha, fuera de la cancha. Sí, no pensé en las consecuencias que me podía llegar a traer. Y era chico y cometí un error que bueno, que no pensé que a futuro me iba a traer grandes problemas. Pero bueno, acá estoy pagando las consecuencias. Muito bem, se eu não tivesse aqui num registro de preleção e tivéssemos num modelo mais de debate, a pergunta que eu lançaria a quem está desse lado, a treinadores, a pais, a árbitros, a dirigentes, a atletas, era se vocês tivessem que viver e acompanhar um caso destes na condição de companheiro de equipa, de treinador, de atleta, o que é que faziam? E fica esta pergunta na vossa cabeça até ao final da minha apresentação, onde procurarei de alguma forma traçar aqui em breves linhas as principais mudanças que o paradigma e o contexto da integridade têm vindo a atravessar no desporto. Este vídeo introdutório é paradigmático para nós percebermos que a integridade do desporto, os desafios que ela colocam, mudaram vertiginosamente. Porquê? Porque no passado a corrupção, as ameaças à integridade do desporto eram maioritariamente trazidas de dentro do desporto para envolvendo atores do desporto, ou seja, tinham como propósito subir, descer de divisão, passar para uma fase seguinte de grupos e envolvia apenas
ou maioritariamente agentes desportivos. Poderia existir ou não corrupção e, portanto, estaríamos a trabalhar aqui neste slide nos quadrantes A e C. Com a emergência do mercado de apostas e uma globalização do fenómeno desportivo, cada vez mais há um conjunto de atores fora do desporto para as quais as organizações desportivas não têm jurisdição, que aproveitam as vulnerabilidades do sistema desportivo e o dinheiro que se movimenta na indústria do desporto para tentarem infiltrar-se no sistema desportivo, tentarem manipular agentes desportivos, e já lá vamos ver como, para, no fundo, ganharem dividendos com um conjunto de fragilidades. Portanto, estamos num contexto de mudança acelerada. Este quadro permite traçar de uma forma rápida aquilo que são os casos que foram reportados e incidentes de manipulação de resultados. E, portanto, eu diria que a maior parte dos países do planeta já passaram por situações desse tipo, conforme estamos aqui a ver. Alguns deles que não passaram é porque não têm informação disponível. E vemos que o volume de dinheiro movimentado, o número de operadores licenciados é cada vez maior, sendo que a maior parte destes crimes são levados a cabo por apostadores, por casas de apostas que não estão licenciadas nas diversas jurisdições e que têm uma larga proveniência da criminalidade organizada. Vamos ver como é que isto acontece e como é que isto... The internet and globalization have led to the globalization of sports and sport betting. At any point in time, there are thousands of bets available. Bets can be placed on different sports, different events in those sports, or even placed live while the competition is taking place. As the betting market gets bigger, more global and more complex, so does betting-related competition manipulation. Imagine if athletes and officials were allowed to bet. How tempting would it be for them to alter how they perform? There is so much money involved that some malicious people even try to lure athletes, coaches and referees into competition manipulation. You are not allowed to disclose inside information, team tactics, injuries, or other information about yourself, your team, or your opponents. This inside information could be used for betting purposes. Make the right decision. Don't bet on your sport. Don't fix and always do your best. Don't share inside information and always report. O que nós podemos assistir, por um lado, é cada vez a uma maior tecnologia associada à criminalidade no desporto, uma sofisticação enorme e uma inovação. Estas imagens que vemos aqui, algumas delas foram retiradas no nosso país, em torneios menores, outras foram tiradas em torneios do Grand Slam, por uma das unidades de integridade que mais trabalha neste domínio, porque é uma ameaça à sua modalidade, que é, no caso, o ténis. Isto são courtsiders, no fundo são pessoas que, não autorizadas, vão para torneios de ténis, têm sensores ligados ao telemóvel, mexendo a cabeça para um lado, estão a apostar num determinado tipo de atleta ou num determinado tipo de evento, pode ser o ponto, pode ser o set, pode ser a bola dentro, pode ser a bola fora, aquilo que a vossa cabeça consegue e não consegue imaginar, efetivamente já ocorre. Batendo com o pé num sensor, estão a apostar num determinado tipo de atleta, estão a apostar num determinado tipo de circunstância do jogo, ou até a fazer o streaming ilegal do evento. Isto ocorre seja em competições profissionais, onde muitas vezes no circuito ATP é possível apanhar este tipo de pessoas, seja em competições amadoras e de menores. E agora importa perceber por que motivo é que se colocam tantas ameaças a esta realidade e àquilo que é, diria eu, o principal núcleo das pessoas que aqui estão, ao jovem praticante, ao jovem desportista de Portugal, à África, ao Brasil. E vamos ver aqui neste vídeo um dos motivos porque é que isso ocorre. O youtuber Numeiro é suspeito de alegadamente ter criado um esquema de apostas desportivas. Os subscritores pagariam 300 euros por mês para terem acesso a informações prestadas pelo youtuber, mas este valor não era alegadamente declarado.
Numeiro já reagiu, num vídeo diz que não é burlão nem mentiroso e que vai terminar com o negócio das apostas. Entretanto, o Ministério Público já está a investigar o caso. O youtuber João Barbosa, conhecido por Numeiro, manteve-se em silêncio, mas agora reagiu assim. Não sou um burlão, não sou um mentiroso, não tenho intenções de enganar ninguém. Sou apenas um puto de 23 anos a tentar aprender o máximo que consigo com a vida. Obviamente, cometo erros, faço disparates. É suspeito de ter criado um esquema de apostas desportivas que, alegadamente, funcionaria assim. Todos os meses, os subscritores pagavam 300 € para terem acesso a informações prestadas pelo próprio para saberem quais os melhores jogos para apostar. Quanto ao meu negócio, é uma empresa de consultoria nas apostas esportivas, nomeadamente no futebol. Os 300 € eram pagos através de duas aplicações de pagamentos online, o PayPal e Skrill, e não eram alegadamente declarados ao fisco. Por mês, o youtuber teria centenas de clientes ativos a pagar esta subscrição. O primeiro mês correu bem, o segundo foi mais ou menos neutro, o terceiro correu ainda melhor do que o primeiro. E os últimos dois, novembro e dezembro, foram terríveis e anularam aquilo que tínhamos feito nos meses anteriores. Aqui reconheço o meu erro, que devia ter parado o negócio, mas tinha a ambição de tentar recuperar aquilo que tinha acontecido e limitei-me só a parar a publicidade. Isto teve a consequência que, com a publicidade parada desde janeiro e a divulgação e tudo isso, acabámos por só ter 9 entradas desde 1 de janeiro até agora, que se fizerem as contas a 300 € são mais ou menos 2.700 €, que é pouco mais do que o salário bruto de um dos trabalhadores na empresa, e nós éramos 3. Há ainda suspeitas de que Numeiro manipulava as odds, ou seja, as probabilidades de lucro, e que ocultava os maus resultados. Por último, o youtuber é ainda suspeito de promover casas de apostas ilegais. Este período serviu também para eu perceber que este não é o caminho certo para fazer as coisas, por isso mesmo o negócio das apostas fica por aqui acabado. Numeiro não é o primeiro youtuber suspeito de um esquema ilegal. O Indo terá alegadamente aliciado os seguidores para um esquema de criptomoedas e depois da reportagem da TVI reagiu assim. O Ministério Público já abriu um inquérito e a TVI sabe que está a investigar os dois youtubers. Ou seja, o que é que são as ameaças e como é que isto se coloca? Coloca-se muitas vezes através da falta de informação e do passar de dados onde se mostra um estilo de vida acima das suas possibilidades, através de jovens, muitas vezes até menores, que nem sequer podem apostar e que tornam para as crianças e até para jovens e jovens adultos, passam uma mensagem de que é relativamente fácil prosperar no mercado de apostas. Ao ponto de, aí nós hoje sabemos que o consumo digital das novas gerações, millennials e até mais novos, é completamente diferente das nossas gerações, onde o consumo de televisão é muito mais reduzido e navegam muito mais nas redes sociais, nos YouTubes, onde estes YouTubers, tipsters e influencers andam a aproveitar janelas de oportunidade. E muitas vezes levam ao ponto, vemos aqui, por exemplo, um post de atletas que não tendo essa informação e rapidamente, ao final de menos de 24 horas, atingem 1000 gostos, promovem muitas vezes operadores de apostas e muitas vezes operadores de apostas não licenciados. E, portanto, o que é que isto leva em termos depois de quando um jovem atleta acaba por ceder, acaba por entrar neste negócio aparentemente de lucros elevados e pouco risco. Leva a situações desta. My dream as a young boy was to be a professional football player. I think nothing is more great than being a professional football player. You wake up in the morning and smell of the grass and you can practice on it, and it's a thing that you like to do. It's your hobby that you can put on in your work, so there's nothing greater than that. I was a professional football player for 11 years.
played the national youth teams of Belgium from the age of 14 until 23, and I played in the Belgium and Dutch Premier League. We didn't get our salary for 3 months. They were not paying us, and there came a Chinese guy who wanted to put money in the club. The coach told us that he couldn't buy the club because it was very expensive, because we were at that moment at 6th place. So he said, if we lose some games, we're gonna go down in the tables. So then he can buy the club, because if you go a little bit down, the club gonna be less expensive. So he said, just we have to lose a few games, and then he can buy the club, and it's gonna be okay then. That was our coach, and he said also that we have to be quiet. We don't have to say to anybody. We didn't think it was something wrong, because it was our coach who told us, so we trusted him. And for us, we just want our salary for the 3 months that we didn't get paid. So, and that's how it happened. He gave the gun to the Chinese guy, and he put the gun to me, and he said, if you don't gonna lose tonight, then you're gonna have some real problems. That night we lost the game with 5-1, but even then he was not satisfied. So after each game we had to give the money back that he gave us before the game. And he told us, yeah, it's not a good result, you have to do it next week again. He's a very rich guy, and a guy who can let some things happen. So we have to do it again, and we have to hope that he's gonna go away. At that moment, you know, you are in deep shit. Palmeiras, temos que começar a pensar em terminar também. E muito rapidamente, partindo já para o final, existe efetivamente um conjunto de ameaças, algumas delas que estão postas aqui, que eu realcei na minha apresentação, mas também existem através de a partilha de dados, através de um conjunto cada vez maior de digitalização de informação, formas das autoridades poderem trabalhar e para atacar este fenómeno, recolhendo, trabalhando informação, prevenindo, e cruzando dados, seja com organizações esportivas, seja com organizações judiciais. E para isso é hora de dizer que o tempo acabou. Viver em negação, continuar com a cabeça debaixo da areia, como muitas vezes acontece, a dizer que na minha modalidade não há apostas, na minha modalidade não temos este problema, ou dizer que eu ando aqui há 20, há 30, há 40 anos, não tenho nada a aprender, e que sempre se fez assim, o resultado é este que nós estamos aqui a ver. É fundamental e é crucial deixar-se de viver em negação e perceber que nós não temos 30 anos de experiência, muitas vezes temos 1 ano de experiência repetido 30 vezes, e a realidade muda a uma velocidade vertiginosa. E, portanto, é de todo essencial perceber-se que o desporto tem vulnerabilidades, há ameaças cada vez mais crescentes que são atrativas a grupos criminosos, seja de altamente sofisticados, ou seja até mesmo de jovens que procuram encontrar aqui janelas de oportunidade para prosperarem através da falta de informação, através das vulnerabilidades de regulação que o desporto tem. E, portanto, eu passava desde já a palavra, agradecia, procurei aqui num curto espaço de tempo traçar o cenário, mas fundamentalmente passar esta mensagem. O tempo acabou para o business as usual, para dizer que é preciso tolerância zero, é preciso termos uma abordagem centrada no atleta, sabemos isso tudo. É necessário concretizar, é necessário implementar ações que tornem estas palavras em atos concretos e, efetivamente, a integridade do desporto esteja salvaguardada. Muito obrigado. Eu passava agora a palavra, desde já, ao nosso colega que nos vai fazer a sua apresentação desde o Brasil. Está perfeito. Que hoje está a viver um dia muito importante. Amanhã teremos um dia muito próprio. Boa tarde, boa noite, né? Conforme o horário de cada um, a todos, em especial aos meus colegas de mesa, ao Fábio, ao João Paulo. Agradecer ao Panathlon Lisboa pela oportunidade de estar aqui discutindo temas diversos e da mais absoluta importância
para o movimento esportivo, dizer que, para mim, em especial, é muito importante estar aqui porque o Comitê Olímpico do Brasil vive uma fase nova, né? E já trago como uma introdução da minha apresentação aquilo que vivemos desde o início desse mandato, em que o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, o professor Paulo Vanderlei, ele vem ocupando a liderança do movimento olímpico do Brasil. Todos devem ter acompanhado que, lá no passado, em 2017, após os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil ele teve alguns problemas relacionados à justiça e acabou pedindo o afastamento definitivo das suas funções como presidente. E o vice-presidente, professor Paulo Vanderlei, que construiu a sua carreira no esporte na modalidade de judô, sendo presidente de uma federação estadual, uma federação local, posteriormente presidente da Confederação Brasileira de Judô, que foi o grande divisor de águas do judô brasileiro. Ele assume a função de presidente da confederação no ano de 2001. Eu o acompanho como advogado naquela ocasião e, dali para frente, trabalhamos juntos ao longo de todos esses anos, até que ele, então, é eleito vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil e vem a assumir a presidência do comitê com a renúncia do ex-presidente. Pois bem, todos sabemos que os Jogos Olímpicos deixaram alguns legados não muito positivos para o esporte brasileiro. Tantos outros foram muito positivos e muito bons. Nós hoje vivemos uma outra realidade do esporte no Brasil e isso se reflete nos resultados que vêm ocorrendo desde Pequim, Londres, próprio Rio de Janeiro e agora em Tóquio, novamente, de forma inédita, né? Não inédita porque o Reino Unido já havia conquistado esse feito, de nos jogos seguintes em que cedia uma edição dos Jogos Olímpicos, acabou tendo um resultado melhor do que aquele que foi quando da realização em sua casa. Então, o Brasil, agora em Tóquio, no ano passado, em 2021, teve um resultado esportivo superior àquele conquistado na cidade do Rio de Janeiro, quando então foi a nossa sede dos Jogos Olímpicos. Mas os fatores de risco que atingem o Comitê Olímpico do Brasil são muitos em decorrência da realização desses Jogos. Um deles foi a consequência, né, do afastamento e renúncia do ex-presidente do Comitê Olímpico, mas tivemos questões também relacionadas a questões trabalhistas, a esses riscos trabalhistas que nós temos muito no Brasil, peculiaridade própria da nossa legislação, de muitos prestadores de serviço que atuavam para a organização dos Jogos, mas que acabavam entrando com ações judiciais contra o Comitê Olímpico do Brasil também. Mas os fatores de risco que enfrentávamos naquele momento, eles não se limitavam a esses externos, mas também internos ao movimento olímpico brasileiro. Como a questão ética, né? Os riscos que nós tínhamos relacionados à dopagem. Tínhamos uma agência brasileira de controle de dopagem, a ABCD, destinada a fazer o controle e que iniciou as suas atividades muito próximo da realização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E tudo aquilo era uma novidade no âmbito do Brasil e acabou, claro, gerando os seus balanços e que acabou tendo que ser trabalhado e enfrentado. E como eu vou expor aqui ao longo da minha fala, vamos ver como podemos trabalhar todas essas questões. Apenas para um registro e para conhecimento de todos, uma vez que tem pessoas de diversas partes do mundo, com diversas realidades,
O sistema esportivo do Brasil, ele, em boa parte, fora do futebol, obviamente, que o futebol ele se autossustenta, mas nós temos uma peculiaridade que é a manutenção do esporte através de recursos oriundos das loterias. Então, no Brasil, nós temos um sistema de loterias que é regulado pelo Estado, que é explorado por um banco público, e cabe, então, a esse banco público, de cada bilhete de loteria que é vendido, destinar um determinado percentual, cerca de 1,7%, para o Comitê Olímpico do Brasil. E o Comitê Olímpico do Brasil, então, faz a aplicação desse recurso, seja ele diretamente ou repassando para as confederações das diversas modalidades que temos. Apenas uma peculiaridade também do Brasil é que aqui as entidades nacionais de administração do desporto, ou as federações nacionais, são chamadas de confederações. E no âmbito das unidades da nossa federação, dos estados aqui do Brasil, são chamados, então, de federação. Então, a entidade nacional que administra cada modalidade, ela é chamada de confederação. E dessa forma, nós temos, por força de lei, uma fiscalização de um órgão que presta assessoria para o Congresso Nacional, que chama-se Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União ele tem a responsabilidade de fiscalizar a aplicação de recursos públicos, mas a lei determinou, embora o recurso das loterias não seja recurso público, na essência, no entanto, a legislação determinou que o Tribunal de Contas da União no Brasil fizesse a fiscalização dos recursos das loterias que são aplicados no esporte brasileiro. Dessa forma, existe também essa questão do risco de como aplicamos os recursos. Os recursos devem ser aplicados corretamente. Havia, quando o presidente Paulo Vanderlei assume o Comitê Olímpico do Brasil, em 2017, havia uma tensão muito grande com relação à relação institucional entre Comitê Olímpico e Tribunal de Contas da União. Esse também foi um desafio que tivemos que enfrentar para melhorar a relação e mostrar que nós estávamos efetivamente aplicando bem o recurso e que aquele recurso oriundo das loterias estava chegando no seu destinatário final, que é o esporte, que é o atleta, que são as equipes que competem no alto nível, no nível do alto rendimento. E para melhor ilustrar todos esses desafios, eu peço aqui a licença de todos, que vou mostrar, então, uma apresentação um pouco, como posso dizer, de como caminhou esse trabalho ao longo do tempo. Vou mostrar aqui, começar a apresentação. Vamos ver se vai aparecer aqui na tela. Está aqui. Então, vamos adiante. Então, desta forma, em 2017, no ano de 2017, com a posse do atual presidente, Paulo Vanderlei, ele implementa uma série de medidas, principalmente cortando custos, para fazer com que o recurso fosse melhor aplicado dentro do comitê, dentro do esporte brasileiro. Tem também a questão dos critérios de distribuição. Como falei, o Comitê Olímpico do Brasil recebe tais recursos e o destina às confederações que integram o programa olímpico, que, por consequência, são filiadas ao Comitê Olímpico do Brasil. Então, esse novo critério de distribuição faz com que haja um melhor equilíbrio entre essa distribuição de recursos. Também por força da necessidade de uma melhor governança e de uma melhor distribuição de poderes dentro do comitê, é implementado um novo estatuto do Comitê Olímpico do Brasil, proporcionando uma maior representatividade dos atletas, considerando que
antes faziam parte da Assembleia Geral do Comitê Olímpico do Brasil apenas um atleta. E a partir da reforma estatutária implementada pelo presidente Paulo Vanderlei em 2017, passam a integrar a Assembleia do COB 12 atletas. Dentro, obviamente, dos critérios da Carta Olímpica, em que tais atletas devem ter participado dos 2 últimos Jogos Olímpicos e assim por diante. Ocorre também uma assinatura de termo de ajustamento de conduta. Trata-se de um documento firmado com o governo federal, com o poder público, em que o Comitê Olímpico se compromete a atender aquelas exigências de lei e procura fazer isso da melhor forma possível. São criados conselhos com o Conselho de Administração e de Ética. O Comitê Olímpico do Brasil antigamente possuía um conselho executivo, mas a partir dessa nova distribuição de poderes é criado um conselho de administração, também formado, conforme exige a Carta Olímpica, por representantes das federações nacionais, que deve, segundo a Carta Olímpica, ter a predominância numérica neste conselho, e também participação de atletas e dos membros do Conselho Executivo. E também um Conselho de Ética, que passou, então, a ter o poder de fazer esse balizamento ético e também o julgamento daqueles que, porventura, fugissem dos padrões éticos exigidos dentro do movimento olímpico. Um processo eleitoral para presidente e vice-presidente mais acessível, mais abrangente, inclusivo, em que antigamente você precisava ter feito parte do Comitê Olímpico do Brasil por 5 anos para poder se candidatar a presidente. E a partir do novo estatuto, qualquer um pode ser apresentado como candidato a presidente, além de uma série de subscrições que eram exigidas antigamente e atualmente são exigidas apenas 3 subscrições para poder se candidatar a presidente e vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Então, proporcionando realmente um maior acesso ao processo político do Comitê Olímpico. A implementação do Programa de Gestão, Ética e Transparência, e dentro desse tópico aqui estamos absolutamente dentro, né, do programa que estamos tratando neste evento, onde o Comitê Olímpico do Brasil, então, estabelece padrões mínimos com avaliação periódica para que as confederações atinjam, as confederações integrantes do Programa Olímpico e que são, por consequência, afiliadas ao Comitê Olímpico do Brasil, possam implementar critérios que melhorem a sua governança através do programa GET, Gestão, Ética e Transparência. E também a ampliação da transparência do site do COB, algo que tem sido periodicamente aperfeiçoado e já vemos que atualmente precisamos avançar ainda muito mais, cientes de que é através do mundo virtual que as pessoas muitas vezes interagem com as instituições. Então, este é um ponto que ainda temos que avançar muito, mas estamos avançando, como veremos adiante. O ano de 2018, depois daqueles desafios de melhorar todo o processo interno do Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Olímpico Internacional, então, encerra a suspensão imposta ao Comitê Olímpico. Nós retomamos plenamente as atividades perante o Comitê Olímpico do Brasil e cria-se, então, um canal de ouvidoria onde qualquer pessoa pode acessar e fazer os seus registros. Esse canal de ouvidoria é feito através de empresa terceirizada, garantindo todo o processo de isenção e a destinação dos questionamentos ou denúncias que cheguem ao conhecimento dos órgãos do Comitê Olímpico do Brasil. É feito o lançamento de um selo olímpico. Como eu falei, nós temos os recursos das loterias, são os recursos predominantes hoje no esporte brasileiro, fora do futebol. Obviamente que existem recursos privados, mas
cerca de 90% dos recursos hoje do esporte brasileiro tem origem nas loterias. Mas existia no passado uma distância entre o Comitê Olímpico do Brasil e as instituições governamentais. E a partir da presidência do presidente Paulo Vanderlei, busca-se uma reaproximação, fazendo com que nós tenhamos uma melhor interação com esses órgãos, e o resultado disso é o lançamento do selo olímpico, numa interação tanto da Caixa Econômica Federal, que é o Banco Público, quanto dos Correios brasileiros, que acabam lançando este selo. Ainda no ano de 2018 é feita a implantação da área de conformidade do COB. O COB recebe a certificação do governo federal pelo cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Então, aquele termo, aquele compromisso que o COB havia celebrado lá atrás, num momento difícil em que o presidente Paulo Vanderlei assume o comando do movimento olímpico, o governo federal entende, no prazo então de 6 meses, que o COB havia cumprido as suas obrigações legais e certifica isso. Decorrente ainda daquele plano de austeridade implementado pelo presidente Paulo Vanderlei, detecta-se uma economicidade de 30% dos valores de contratos firmados pelo comitê. Então, houve uma redução de quase 1/3 dos valores de contratos, possibilitando que mais recursos cheguem no destinatário final, que são os atletas e as equipes esportivas integrantes do movimento olímpico. O ano de 2019, o Comitê Olímpico do Brasil começa, então, a focar num viés, a construir novas áreas, realizando o primeiro Congresso Olímpico, então, focando num viés científico, de estudo, de formação de quadros e de aprimoramento dos quadros já existentes. Implementação de um modelo de gestão de riscos corporativos, fazendo com que possamos identificar esses riscos e mitigar os seus efeitos sobre a instituição. Aqui, novamente, um tema muito importante, a divulgação de uma nova política antidoping, onde o Comitê Olímpico do Brasil cria uma área de combate e educação à dopagem. O movimento olímpico, o Comitê Olímpico, obviamente, não faz controle de doping, não se trata disso, mas faz educação no combate, para o combate ao doping. Então, toda a nossa política ela começa na educação, para que o atleta, consciente daquilo que ele deve, como ele deve proceder, ele possa ter consciência do que é o doping e de como evitar e de como se proteger. A revisão de normativos, o Comitê Olímpico do Brasil hoje segue numa série de normativos com base na ISO 9001, buscando sempre a gestão de qualidade. O planejamento estratégico com aderência de 100% das áreas do COB, então foi implementado um planejamento estratégico e o COB hoje está imbuído com aqueles pilares que sustentam os nossos objetivos, a nossa estratégia com fim aos nossos objetivos. E, mais uma vez, uma nova revisão, passados 2 anos da implementação daquele primeiro estatuto determinado pelo presidente Paulo Vanderlei, é feita uma nova revisão e amplia-se ainda mais a participação dos atletas na Assembleia do Comitê Olímpico do Brasil, lembrando que era 1, quando o presidente Paulo Vanderlei assume, passa para 12, e agora, novamente, o presidente Paulo Vanderlei determina a ampliação do número de atletas de 12 para 19 atletas. A criação do Hall da Fama, que é um importante mecanismo de reconhecimento dos nossos heróis olímpicos e daqueles que muito fizeram pelo esporte brasileiro. E 2020, nós tivemos a questão da pandemia, ainda assim tivemos grandes resultados, embora grandes desafios. Cedemos material do centro de treinamento do time Brasil para o uso de atletas no período de isolamento. Isso foi uma
política adotada para que os atletas não parassem os seus treinamentos. A gente sempre buscou atender os atletas, evitando que eles fossem atingidos pelo fechamento dos espaços de treinamento durante a pandemia. O aporte de 7 milhões para ações emergenciais de confederações olímpicas, 7 milhões de reais, acredito que hoje aí cerca de 1 milhão e meio de euros, para as confederações olímpicas poderem cuidar das questões emergenciais durante a pandemia. Já na área de desenvolvimento esportivo, aportaram cerca de 10 milhões de reais, então algo próximo aí de 2 milhões de euros. Lembrando que essa foi uma outra importante área criada pelo presidente Paulo Vanderlei quando assume o Comitê Olímpico do Brasil, que é a área de desenvolvimento esportivo. Não adiantava o Comitê Olímpico, que tem como finalidade preparar os atletas e as delegações para competir em Jogos Olímpicos, né? Cuidar do alto rendimento. Não adianta só cuidar disso se nós não temos o olho na base do desenvolvimento esportivo. Então, muito embora o desenvolvimento, a criação lá da base seja uma atribuição eminentemente estatal, mas na carência desse viés, o Comitê Olímpico do Brasil começa, então, a destinar recursos para o desenvolvimento, visando aprimorar aqueles atletas que estão já próximo de chegar ao alto rendimento. A criação, então, no ano de 2020, de comitês de assessoramento para a construção do planejamento estratégico. Aqui uma coisa que nos coloca muito próximos dos nossos irmãos de Portugal, da nossa pátria-mãe, que foi a Missão Europa, em parceria com o Comitê Olímpico de Portugal, onde nós enviamos 230 atletas de 15 modalidades para as instalações de Rio Maior, no Desmor, para que eles pudessem lá fazer o seu treinamento durante aquele período da pandemia em que, no Brasil, os picos de casos de Covid-19 eram muito grandes, mas em Portugal e na Europa já estavam mais a menos. Então, Portugal nos acolhe os nossos atletas e temos muito a agradecer por isso. Portugal é também a nossa casa hoje para a preparação dos Jogos de Paris e devemos, então, ter toda essa interação ainda durante os próximos 2 anos que temos aí quase pela frente até os Jogos de Paris. Mas naquele momento da pandemia foi um momento muito importante e que fomos acolhidos pelos nossos irmãos. Tivemos também em 2020, pois não? 2 minutos, está bem. Ah, tá ok. Então, tivemos, por fim, a criação do Canal Olímpico do Brasil e agora, rapidamente, chegando no último ano, em 1 minuto farei isso, afinal, vivemos de recordes e baterei meu recorde aqui na corrida de apresentação, onde o Brasil conquista em Tóquio o seu 12º lugar, lembrando que em 2016 ficamos em 13º, havíamos ficado em 22º, 23º, numa evolução, como podem ver, uma evolução do desempenho dos atletas brasileiros no esporte olímpico internacional. Recentemente tivemos a criação da área de integridade esportiva, o Dr. Paulo Schmidt está aqui conosco, é o responsável, consultor contratado pelo Comitê Olímpico do Brasil para cuidar desta parte de integridade e que vem fazendo um grande trabalho, trazendo todo o conhecimento que adquiriu ao longo dos anos, desde que trouxe a matéria para discussão no âmbito do futebol brasileiro, algo que era inédito lá há cerca de 6, 7 anos atrás, e que hoje pode trabalhar conosco nessa política de combate à manipulação e também com um viés de educação, principalmente, onde pode instruir os atletas brasileiros neste sentido. Como falava o meu colega João Paulo, nós temos principalmente a questão de ter o conhecimento. O atleta precisa saber, entender
as questões relacionadas à manipulação de resultados para poder evitar e sair dessas situações que ele acaba, muitas vezes, sendo envolvido por falta de conhecimento e por ingenuidade. Encerro minha apresentação aqui, passo ao Fábio, moderador, agradeço a compreensão e fico à disposição na próxima etapa do nosso evento para os debates que se virão. Muito obrigado. Muito obrigado ao João Paulo Almeida e muito obrigado também ao Luciano Ostins, que em termos de recorde conseguimos cumprir com o estipulado. Eu agradecia, claro, pela exposição que fizeram, pela apresentação clara que ambos também fizeram das respectivas temáticas. Foi um desafio interessante, mas não vos deixo já ir embora. Como sabem, e para quem também nos está a assistir, temos agora uma mesa redonda que terá início daqui a uns poucos minutos, e essa mesa redonda terá também uma duração aproximada de 1h30 minutos, sendo que se juntarão ainda estes dois apresentadores que tivemos agora aqui, colegas, outros dois membros também. Então vamos ter aqui uma mesa redonda muito interessante, que visa também gerar uma discussão à volta destas temáticas. Como ouvimos, são temáticas bastante atuais, são problemas que, de forma alguma, são estáticos, portanto, são dinâmicos, têm mutações múltiplas e são cada vez mais complexos e difíceis de descobrir e também de combater. E ainda há poucos dias, recordo-me, assisti a uma sessão em que se falava exatamente qual era o passo mais importante nesta esquemática, por exemplo, de perceber ou de estudar o fenómeno do match fixing, portanto, da manipulação dos resultados. Será que é apostar mais na detecção? Será que é apostar mais no próprio combate? Será que é apostar mais depois na própria construção? Ou será que são todos importantes? Bem, aqui de facto temos, todos eles têm a sua importância, mas a meu ver, naturalmente, cada um terá naturalmente a sua opinião, é na parte de detectar que temos que trabalhar muito, porque se não detectarmos não temos sequer forma para depois fazer a investigação e a processão e tudo mais que depois pode daí surgir. E depois de detectar, obviamente que existe aqui uma necessidade de trazer várias pessoas para a mesa que vão trabalhar depois exatamente neste combate a estes fenómenos.